Deus abençoe, pessoal. Então, vamos orar, né? Então, Deus santo, Deus digno de toda honra, todo louvor, apresento, meu Deus, essa pregação para que o Senhor venha ministrar através da minha boca. Venha, Espírito Santo de Deus, nos aconselhar, que venhamos crescer nessa mesma fé, nesse mesmo Espírito. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre com providência, meu Deus, em cada vida, meu Deus, que se propôs a parar tudo para ouvir esse Evangelho. Em nome de Jesus, abre o entendimento dessas pessoas, Senhor, que esse arrozinho com feijão seja o Senhor que venha trazer o tempero, meu Deus, o equilíbrio do sal, do tempero, para que essas pessoas possam comer e não se sentir mal com esse alimento. Meu Deus, que esse alimento venha sair direto do seu trono, que o Senhor venha me usar pela misericórdia, como eu sempre falo, que não seja uma comida indigesta, Senhor, mas que seja uma comida que essa pessoa venha crescer no âmbito espiritual, que venha entender o que o Senhor quer dela. Em nome de nosso Senhor Jesus, peço, Senhor, que vai limpando, quebrando todas as cadeias, todos os grilhões, toda a obra do inferno que vai sendo desfeita, Senhor, através, meu Deus, dessa pregação. Que todo espírito, meu Deus, de enfermidade, todo espírito contrário, de religiosidade, caia por terra em nome de nosso Senhor Jesus. Destapa os ouvidos espirituais, meu Pai, dê entendimento para que essa pessoa venha conhecer o Senhor de uma forma simplificada, como o Senhor pregava na Galileia, para os camponeses, para os pescadores, Senhor, para os pastores de ovelha. O Senhor venha me usar aqui dessa forma, que até uma criança, meu Pai, possa entender o que eu estou falando, em nome de Jesus. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre os mortos espiritualmente, para que viva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, me propus a ler 2 Reis 4, tá? Vamos ver o que o Espírito Santo de Deus vai direcionar a hora que começar a ler, tá bom? Então, vamos lá. Vamos entender aqui essa passagem. É impressionante, ela é muito falada. Sempre as pessoas falam muito dessa mulher de Sunem, que Eliseu foi lá, né, e abençoou ela, né, com a chegada de um filho, né? Ela era uma pessoa que ela não conseguia engravidar. O esposo dela era um homem já idoso, ela não conseguia ter esse filho. Ela era uma mulher rica, bem-sucedida, mas não conseguia ter o que ela mais queria, que era gerar um filho, né? Amém. Então, ele foi e profetizou a chegada desse filho. Mas vamos começar a ler, para a gente não se perder aqui, porque aí eu consigo falar mais, né, quando eu leio, porque aí é uma visão, né, é uma interpretação que já vem do céu, já não é minha, tá bom? Então, vamos lá. Aí fala aqui. Ai, gente, espera aí que eu vou ligar o ar-condicionado, vai mudar o barulho, tá? Mas aí não repara não, porque tá meio abafadinho aqui. Tá, retomando. Então vamos ler, né? Versículo. Como é que é? É 2 Reis 4, versículo 8. Aí fala assim, ó. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição. E daí em diante, sempre que ela ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela, tá? Então, acabou tornando-se amigo. Eliseu tornando-se amigo dessa mulher, porque ela convida ele para tomar uma refeição. E daí em diante, ele sempre quando ia a Sunem, ele, né, ia na casa dessa senhora, né, e tomava as refeições na casa dela. Aí ela falou assim, no versículo 9, ela disse ao seu marido: tenho certeza de que este homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Então ela chega para o esposo e fala, e comenta sobre Eliseu. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Então ela quis, né, dar o melhor para esse profeta. E aí, né, entrou em acordo com o marido para suspender, para construir um quarto, né, de pequeno porte, que fala aqui, né, mas com o necessário dentro do quarto, né, olha, uma mesa, né, uma cama, uma lamparina, uma cadeira, e assim quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá, tá?
Versículo 11, né? Aí fala: um dia Eliseu voltou a Sunem e subiu a seu quarto para descansar, né? Você vê que ele já, né, vai para um quarto que ele chama de seu, né? Subiu ao seu quarto, então foi construído para Eliseu. Ele disse a Geazi, o seu empregado, que fosse chamar a dona da casa. Aí fala aqui, né, no versículo 11: quando ela chegou, Eliseu disse a Geazi: pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela, olha só, com o rei ou com o comandante do exército. Né? Então ele se propôs até falar alguma coisa, de repente ela precisaria de uma intervenção junto, né, ao rei e aos comandantes do exército. Mas olha só, aí vem aqui, ó. Mas a mulher respondeu: eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Então ela não tinha problema, né, com as autoridades. Então Eliseu perguntou a Geazi: então o que eu posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos e o marido dela é velho, né? Em outras linguagens, idoso, tá? Aí fala: diga a ela que vem aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi e ficou na porta. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou: por favor, não minta para mim, o senhor é um homem de Deus. Então ela, né, se surpreende e ela pede: olha, não minta, né? Porque o senhor é um homem de Deus, o senhor está falando, né? Eu vou ficar com meu coração cheio de esperança, vou ficar aguardando por esse filho, então tem que realmente acontecer, né, o que o profeta falou. Por isso que ele fala: ó, por favor, não minta para mim, o senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Então lá acontece exatamente o que o profeta disse, né? Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia e então ele morreu. Olha a situação dessa mulher. Então é incrível, né? Ela recebeu um presente de Deus, ela gerou um filho que ela não podia gerar e de repente essa criança, né, sente uma forte dor de cabeça e morre, né, no colo da mãe. Olha só, aí no versículo 21. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e o pôs na cama. Então ela corre com a criança e deixa no quarto que ela construiu para o profeta, né? Passar tempos ali, né? De tempo em tempo ele ia lá e ele dormia nesse quarto. Então ela deixa essa criança lá morta. Aí fala: depois saiu e fechou a porta. Então chamou o marido e disse: mande o empregado trazer uma jumenta. Eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto mais depressa que puder. Olha que interessante essa passagem, porque ela faz tudo, né, escondido, de certa forma. Ela não conta nem para o marido a situação que sobreveio a ela. Por quê? Ela chama, olha só, ela manda chamar um empregado para trazer uma jumenta para ela ir ao encontro de Eliseu, deixa a criança morta no quarto de Eliseu. Olha só, o marido pergunta, né? Por que você vai falar com ele hoje? Hoje não é sábado, nem dia de festa da lua nova. Aí ela aqui fala assim: ó, não faz mal, respondeu ela. Aí mandou que pusesse os arreios da jumenta e ordenou ao empregado: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. Mas essa passagemzinha aqui do versículo 23, quando o marido pergunta, você vê que ela não responde. Ela fala: não faz mal, respondeu ela, né? E diz: faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar. Então nós vemos aqui que ela não fala nem para o marido, né, o acontecido
porque foi uma situação gravíssima, essa criança estava morta. O marido pergunta por que ela quer falar com Eliseu fora de tempo, e ela fala, não faz mal, eu quero ir. Ela não se explica, né? Aí fala assim, ó, e assim ela saiu e foi para o Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Quando ela ainda estava um pouco longe, Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado, Geazi, né? Veja, a mulher de Sunem vem vindo aí. Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. Então aí ele vê, né, a mulher, né, de Sunem longe e manda Geazi perguntar se está tudo bem com ela, com o filho, com o marido. Aí fala, olha só, Geazi chega perto dessa mulher, ó. A mulher disse a Geazi que estava tudo bem. Geazi chega perto dela e a mulher simplesmente fala que está tudo bem. Então ela não fala nada, nem para o marido e nem para o empregado de Eliseu. Aí fala, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou seus pés. Geazi ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso. Você não está vendo que ela está muito aflita? E o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então, além, né, o empregado queria tirar ela daquela situação, não sabia por quê, que ela se, né, ajoelhou em desespero aos pés de Eliseu, e ele fala, não faz isso. Mas olha, eu não sei por que ela está desse jeito, porque Deus não me contou nada, olha só, hein, sobre isso. Aí ela chega para Eliseu e fala, né, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Então ela lembra de quando ela falou para esse homem de Deus, olha, não brinca comigo, não mente para mim, porque eu vou ficar com meu coração esperançoso por essa criança, né? Que eu pensava que isso nem poderia acontecer mais, até mesmo porque o meu esposo é idoso. Eu achava que eu não poderia mais gerar um filho. Deus, né, deu esse presente para ela. Por que Deus daria um presente e depois tomaria essa criança dela? Né? Então é isso que ela queria perguntar para o profeta. Por isso que ela falou, eu não lhe pedi que não me enganasse. Eliseu virou-se para Geazi e disse, apronte-se, pegue o seu bastão e vá. Olha só, Eliseu virou para quem? Para Geazi e disse, apronte-se, ó, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar. E se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo. Vá direto e ponha o meu bastão em cima do menino. Agora olha o versículo 30, tá? Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Olha que interessante, nós até tivemos uma pregação sobre o oficial romano, né? Que a gente vai lembrar que ele, né, ele tem uma fé tremenda ao ponto de falar, não, só pode dar uma ordem, Senhor, que o meu empregado vai ser curado. O Senhor não precisa ir até a minha casa, até mesmo porque eu não sou digno de receber um homem como o Senhor na minha casa. Mesmo, né, o oficial romano sendo uma autoridade. Acho que nós lemos lá em Mateus 8, né? Agora aqui, essa passagem me faz lembrar do oficial romano, por quê? Porque aqui ela não aceita Geazi ir olha só, com um bastão de Eliseu e lá, pela fé, colocar esse bastão em cima dessa criança. Ela não aceita. Ela fala, não, olha só o que ela fala, ó. Mas a mulher disse a Eliseu, juro pelo Senhor Deus e juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Então, quer dizer, foi o contrário, né, do oficial romano na pregação anterior que nós tivemos, né? Que ela fala, não, eu quero que você vá lá, que você esteja com meu filho. Eu não quero um empregado. A fé dela era com Eliseu, era ele que tinha que estar com o filho dela, não levar um bastão e nem mandar um empregado fazer nada, porque é tudo pela fé, né? Se você não tem fé, não adianta. Olha só que interessante, Eliseu tinha fé para mandar um empregado levar um bastão e colocar em cima dessa criança morta, e a fé dele era tremenda, que ele tinha certeza que a hora que Geazi fizesse isso, essa criança ia ressuscitar. Mas olha que interessante, a mãe não tinha a mesma fé que Eliseu.
Então não funcionaria essa fé, entende? Não funcionaria porque é igual o oficial romano que eu falei, que nós lemos. Quem não leu, gente, vai, quem não ouviu, vai lá no YouTube, leilalima.com, ouça as pregações da semana passada e retrasada sobre o oficial romano, que aí vocês vão entender o que eu tô falando, tá? O oficial romano, ele teve fé, que surpreendeu a Deus de uma tal forma que Deus falou, nossa, nem em Israel eu consigo ver essa fé, né? De você falar, não precisa ir até a minha casa para curar o meu empregado. Dá uma ordem que eu creio que o meu empregado vai ser curado. Mas a mulher de Sunem, não. O Eliseu teve essa fé de não se precipitar à casa da mulher de Sunem, não precisar ir. Ele tinha fé de mandar só um empregado com o bastão dele, que essa criança ressuscitaria. Mas a partir da hora que a mulher de Sunem fala, não, olha só, juro pelo Senhor Deus, e juro pelo Senhor. Então ela jurava por Deus e por Eliseu, olha só, que eu não o deixarei aqui. Tipo assim, não, eu não tenho fé para mandar empregado nenhum, meu filho não tem tempo. Na verdade, o filho dela já estava morto, né? Mas ela queria o mais depressa possível que houvesse essa intervenção de Eliseu para com ela. Então ela fala assim, ó, aí Eliseu se levantou e foi com ela. Olha só como que o homem de Deus, ele vai e olha, o profeta poderia chegar para a mulher de Sunem e falar, não tem necessidade. Se eu estou falando que meu empregado pode ir colocar o bastão em cima dessa criança, eu estou falando, vai acontecer. Mas ela não tinha a mesma fé de Eliseu. Então o que o profeta pensa? Não, se ela não tem essa fé, não adianta eu mandar. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que ir, vou ter que me despencar até lá, né? Então Geazi foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Então Geazi, ele vai na frente, mas Eliseu não fica. Eliseu também tem que ir, ó. Porém, olha que interessante. Você vai prestar atenção nesse finalzinho que eu acho muito interessante. Olha só. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Aí você pergunta, poxa, mas não foi o profeta que mandou Geazi, mandou o empregado dele, colocou o bastão em cima da criança e Geazi foi na frente. Mas não surgiu efeito. Por quê? Que não surge efeito. Aí você vai me perguntar, mas não é engraçado? O homem de Deus falou, tem que acontecer, não é? Eliseu, puxa vida, a fé de Eliseu era tremenda. Mas a fé de uma pessoa, tá? Ela não funciona para você. A partir da hora que você cancela essa fé, foi o que aconteceu com essa mulher. Ela cancelou a fé de Eliseu. A partir da hora que ela falou, não, você não vai ficar aqui, você vai. Olha só, tanto que Geazi foi na frente, colocou o bastão em cima do menino, correndo, porém não aconteceu nada. Olha só, o menino não soltou nem um gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então quer dizer, o profeta falou e não aconteceu? Não, o profeta falou, mas a fé da mãe cancelou a fé de Eliseu, porque ela não teve a mesma fé. Então você pode cancelar a palavra de um profeta ou a ministração de um pastor? Claro que você pode, porque a tua fé independe da fé de qualquer pessoa, como eu falei. Você não pode depender da fé de profeta nenhum. Você não pode falar que vai, o profeta falou que vai funcionar, mas se você não crê, não vai funcionar para você, né? Igual eu já preguei, eu sempre falo da pregação no canal, né? Que é a pregação que nem Jesus pôde fazer milagre em Nazaré. Então ele curou alguns enfermos, né? Fez alguns milagres, mas algumas pessoas não conseguiram ser libertas das suas enfermidades, porque faltou fé faltou fé em Jesus. Então cancelou o trabalhar de Deus ali em Nazaré. Então eu quero deixar bem claro que vocês vão ver como funciona a fé. Que o oficial romano, lá em Mateus 8, que nós lemos semana passada, semana retrasada, frisei bastante sobre o oficial romano, várias questões, né? E que ele teve uma fé tremenda, que ele sabia que ia acontecer esse milagre a partir da hora que Deus desse uma ordem, né? Todo
todo o universo ia conspirar para aquela palavra se concretizar. Porque era a palavra do Senhor Jesus. E ele teve fé numa palavra. Ele não precisou ver Jesus impor a mão, né, nesse empregado para ser curado. Agora aqui foi diferente. Eliseu tinha uma fé e a mulher de Sunem não teve a mesma fé, tanto que cancelou o que Eliseu tinha falado, tá? Então eu gosto de falar em cima de versículozinhos para vocês entenderem como funciona a fé, tá? Mas vamos lá, vamos continuar vendo. Então Geazi voltou para, olha só, encontrar Eliseu e disse: o menino não acordou. Olha só. E se Eliseu não está lá? E se Eliseu fala não com a mulher? Não, eu falei, vai acontecer. Se ele é uma pessoa prepotente, um profeta que fala, né? Olha, se eu já falei, tem que acontecer. Você tem que ter fé em mim. Não. Nós não temos que ter fé no profeta. Nós temos que ter fé em Deus. E se nós não tivermos fé em Deus, não acontece. Então a fé indifere, tá? Cada um tem uma fé. A fé, você vai receber os milagres de acordo com a sua fé. Muitas vezes as coisas não estão acontecendo, né, do jeito que alguém profetizou, ou do jeito, né, que você vê acontecer na vida de outras pessoas, porque você não teve fé. E aí você cancela um milagre na sua vida, a promessa de Deus na sua vida. Porque você tem fé em uma circunstância, em uma situação adversa, né? Que de repente você nem precisaria passar por esse caminho tão penoso. Mas você acredita que é assim que vai ser minha família liberta. Ah, é assim que... Então você vai criar todo um caminho, um percurso para você percorrer. Muitas vezes o seu milagre poderia chegar muito antes, mas você não creu. Então ele não chega, como não chegou aqui, né? Então isso é muito importante vocês entenderem, tá? A fé é tudo nessa vida. Muitas vezes é necessário você acreditar que se Deus falou, ele vai cumprir, é instantâneo a partir da hora que você coloca a fé no Senhor. Mas se você não tem essa fé instantânea, você vai precisar percorrer um tempo, tá? Vai precisar percorrer um tempo, vai precisar ser moldada a sua fé para que Deus entregue a sua promessa, para que Deus, né, restaure a sua casa. Amém, gente. Vamos retomar aqui, tá? Ó, não repara não, eu desliguei o ar-condicionado, então o áudio, né, fica mais limpo, tá? Fica melhor. Aí vocês vão falar, nossa, uma hora tem barulho, outra hora tá sem barulho, mas é o ar-condicionado que eu ligo e desligo, tá? Aí vamos lá, vamos retomar aqui, ó. Quando Eliseu chegou e entrou sozinho no quarto e viu o menino morto na cama, então fechou a porta, ó, e orou a Deus, o Senhor. Então precisou de todo um ritual, tá? Para que Deus atendesse a oração de Eliseu. Ó, depois deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos, e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo da criança começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto. Depois voltou e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Engraçado, né? Você vê que ele precisa de todo um rito, né? De toda uma situação para que o milagre aconteça. Olha a situação desse profeta. Ele tinha dado só uma ordem para, né, o empregado colocar o bastão dele e pronto. Ele nem iria. Mas a mulher falou, não, você não vai ficar aqui não. Eu juro pelo Senhor, né? Que eu quero, tanto fala que eu juro pelo Senhor mesmo, e eu não deixarei aqui, tipo assim, não vai ficar não. Engraçado, a fé dela era de que o homem de Deus tinha que ter uma luta espiritual, né? Que ele tinha que ter todo um ritual para fazer com que o filho dela ressuscitasse. E foi exatamente o que aconteceu. Então a fé dessa mulher atrapalha a fé de Eliseu. Então é isso que eu quero chegar. Você, né, não adianta você confiar na fé de outra pessoa. A fé de outra pessoa não vai resolver a tua vida. Eu vejo pessoas, eu até vou chegar nesse assunto conforme a leitura aqui, eu já até pensei em comentar sobre isso. Pessoas que têm essa mania de entrar, né,
em grupos, principalmente em grupos, e ficar pedindo oração. Não é errado pedir oração, gente. Não é errado. Mas ela não tem fé na oração dela. Ela não entende que Deus a ouve. Que Deus, a partir da hora que ela abrir a boca e começar a falar com o Senhor, Deus vai ouvir. É a fé dela que vai remover essa montanha. Mas ela fica todo o tempo, né, pedindo oração para outras pessoas. Nós precisamos sim de intercessões, né, de pessoas estar sempre orando pelas nossas vidas, mas nós não podemos deixar de orar pela nossa vida. Nós temos que confiar que Deus está nos ouvindo. Nós temos que confiar na nossa fé, né? Que foi o que aconteceu aqui. Uma fé de uma mulher, né, cancela a fé de um profeta. E interessante, você pode cancelar a fé de qualquer pessoa. Você pode. A pessoa pode falar, eu tenho fé, vai acontecer. E papapá. Você pode falar. Eu também, muitas vezes eu tenho fé para as pessoas que eu falo, meu Deus, ela não está enxergando. Eu vou falar com ela que vai acontecer do jeito que eu estou falando, mas ela não tem fé. Então, o que eu tenho que fazer quando eu vejo que aquela pessoa ela não tem fé? Eu sei que aquilo vai acontecer exatamente do jeito que eu estou falando, mas quando eu vejo que essa pessoa não tem fé no que eu estou falando, eu tenho que fazer o quê? Fortalecer ela na fé. E como nós fazemos para fortalecer uma pessoa na fé? Fazendo a pregação da palavra. Nós temos que pregar. Nós temos que abrir o entendimento dela na palavra, igual eu estou fazendo aqui com vocês, né? Muitas vezes você recebe uma profecia há 10, 15 anos, ela não aconteceu. Por quê? Por que você cancelou aquela profecia? Por que você duvidou? Não é daquele jeito que você crê. Você até crê que vai acontecer, mas vai acontecer desse jeito. Então, se você tem esse entendimento, então é aquele negócio. Não adianta seguir a fé de outra pessoa. Porque você entende assim, não, se eu fizer isso vai acontecer, né? Não é ficando esperando alguém orar por mim, alguém interceder por mim que vai acontecer. Não, eu tenho que caminhar, eu tenho que marchar, né? Eu até brinco, 1, 2, tá? Você tem que marchar. Você não pode ficar paralisada na fé de ninguém. Você não pode acreditar numa profecia de braços cruzados esperando que ela chegue até você. Tá? Isso com certeza não vai acontecer. Por isso que muitas pessoas falam, mas o profeta falou, mas o pastor falou, mas não sei quem falou. Gente, não importa quem falou. Se você não tem fé, não vai acontecer. Então vamos trabalhar a nossa fé, para que as bênçãos de Deus cheguem até nós, tá? Então vamos voltar aqui pro capítulo, né? Aí ele fala aqui, né? Aí o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Tá, acontece depois de um rito, né? Depois de toda uma situação, né? Porque ele poderia ter perdido a fé, falando, não, mas por quê? Eu vim até aqui, né? Eu deitei sobre o menino, e aí ele começa a andar no quarto de um lado para o outro já, pensando, meu Deus, mas por quê? Aí ele falou, não, vou fazer de novo, né? Vou fazer esse ritual de novo, vou deitar sobre essa criança. Aí acontece o milagre, a criança espirra 7 vezes e abre os olhos. Então, falar. Então Eliseu chamou Geazi. Eu faço confusão Geazi com Geazi, gente, desculpa aí. Toda hora você vai ver eu trocando esse nome, não sei porque eu não guardo Geazi. Parece que eu vejo um acento aqui e acabou. Ó, então Eliseu chamou Geazi e mandou que ele chamasse a mãe. Quando a mulher entrou, Eliseu disse, pegue o seu filho. Ela caiu aos pés de Eliseu e encostou o rosto no chão. Depois pegou o filho e saiu. Olha que interessante, né? Mas essa passagem, ela é muito pregada. Ela é muito pregada quando as pessoas falam que... Eu acho muito bonito mesmo. Quando ela não conta a situação para o marido, ela vai calada até o encontro de Eliseu. Ela chega perto de Geazi pergunta, como é que vai seu filho, como é que vai seu marido, como é que vai... Ela fala, tudo bem, não está tudo bem, a criança está morta. Então é muito pregado esse lado, né, que ela não desabafa nem com o empregado de Eliseu e nem com o próprio marido. Então realmente, essa é tremendo esse capítulo por causa disso. Mas eu vejo esse outro lado, que as pessoas, não sei se elas notaram isso dentro do capítulo, eu não sei se alguém já pregou isso para vocês, mas Deus me fez saltar os olhos nesse sentido.
Então eu enfatizei essa parte porque eu estou muito frisando a fé. Porque sem fé é impossível você ver a Deus, é impossível você receber milagre, é impossível as promessas se cumprirem na sua vida. Então a fé é tudo. Agora, com certeza, essa partezinha do capítulo que as pessoas enfatizam muito sobre ela não ter desabafado com ninguém, ela ter falado está tudo bem, né? Eu acho interessante também. Porque eu vejo, gente, pessoas que entram em grupos e desabafam sua vida inteira com pessoas que nem conhecem, né? Elas se fazem de vítima, muitas, tá? Eu vejo aqui. São pessoas que elas só contam a versão dela, né? Acontece, eu falo de mulher, mas é claro, tem muitos homens aqui, mas eu falo mulher porque mulher ela desabafa mais comigo do que os homens, claro. Então elas falam: ah, mas eu cheguei no grupo, eu contei, né? Eu escrevo lá a minha situação, eu desabafo, eu falo da minha situação, que meu marido está prostituindo, e que elas acham, que não sei o quê, eu tenho só 23 ou 24 anos. As pessoas, elas tendem a falar a vida inteira para uma pessoa que ela não conhece, né? Aí ela pensa: não, eu vou seguir o conselho daquela pessoa. Então isso é muito perigoso, porque nós temos que desabafar com Deus, tá? Ou então com realmente, verdadeiramente homem e mulher de Deus. Por que Eliseu era um homem de Deus? Porque a promessa de Eliseu se cumpriu na vida dela. E se cumpriu a promessa de Deus, com certeza o que Deus dá, Deus não tira, tá? Então aí ela vai, né, tirou uma satisfação com Eliseu, querendo entender por que você mentiu para mim, por que você me enganou, por que meu filho morreu, né? Então é interessante. Agora, o que eu acho que realmente nós temos que também parar e pensar: será que nós podemos abrir nossa vida inteira dentro de grupo, né? Ficar contando: ai, olha, aí escreve lá: ai, eu tenho depressão, ora por mim. Toda hora: ai, eu tenho depressão, ora por mim. Aí depois a pessoa, né? A pessoa vai contar toda a vida dela: ai, meu marido está na prostituição. Ai, a minha esposa, não sei o que, não sei o que. Então, gente, busque não confiar em ninguém. Não conte a sua vida, porque a fé vem por ouvir, né? E o ouvir a palavra de Deus, é pela palavra de Deus que você tem fé, tá? E a falta de fé vem por ouvir as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus. Então você pode ter uma direção errada de uma pessoa que não é homem nem mulher de Deus. Então, certo, gente, é não confiar. Por isso, né, que eu falo, nós lemos aí em 2 Reis, né, capítulo 4, versículo 26, nós lemos que ela não confiou nem no empregado de Eliseu, nem no próprio marido. Porque o que acontece? Imagina se o marido ficasse sabendo que o filho estava morto no quarto de Eliseu. O que poderia acontecer? Ele poderia chegar e falar assim: mas você tá louca, mulher, o menino já morreu, não tem que você aborrecer mais o profeta. E se ela chega para, né, o empregado de Eliseu e fala que essa criança está morta, não tá tudo bem, ele poderia atrapalhar ela chegar até o profeta. Tipo assim, não adianta. Tanto que quando ela se derrama aos pés de Eliseu, né, ele tenta tirar, né? Geazi tenta tirar a mulher de Sunem, né? Quando ela se prostra diante do profeta. Tipo assim, por que isso? Aí tá, o profeta falou: mas nem eu sei. Deus não me contou nada sobre a vida dela. Nem eu sei o que tá acontecendo. Mas ele falou: para, deixa ela aí. Você não tá vendo que ela tá com o espírito aflito, né? Falou com Geazi. Você não tá vendo que ela tá com o espírito aflito, que ela tá desesperada? Então quer dizer que ela teve uma sabedoria tremenda de não contar a vida nem pro marido, nem para ninguém, que com certeza ela não deve ter conversado com ninguém no caminho, e nem para o empregado de Eliseu. E quando, né, ela se prostra aos pés do profeta, né, o empregado tenta tirar ela daquela. Ela fala assim: não. Ele falou: não, deixa, que ela está aflita. Deus não me falou nada, mas eu vou buscar saber o que está acontecendo. E aí ela se abre com o profeta. Então, o recado aqui de hoje é: não se abra com qualquer pessoa.
Isso também é um recado tremendo. Confie na sua fé. Ore, não espere a fé de outra pessoa funcionar para você, que não vai funcionar. Muitas vezes você depende muito das orações de pessoas ungidas de Deus. Eu falo até que não é errado você pedir uma intercessão. Quando a gente pede uma intercessão, o que é que a gente quer dizer? Olha, eu estou orando, eu quero que você também ore junto comigo. Busque por mim, para fortalecer a minha oração, né? Esteja comigo nessa intercessão. Não é errado. Mas a partir da hora que você pede uma oração e você não faz nada, você não abre nem a boca para falar com Deus, como você quer que funcione essa intercessão para você? Não vai funcionar, porque você está depositando 100% a sua fé, né? Na fé do profeta. E não funciona assim, você viu aí, né? Você muitas vezes pensa que aquela pessoa vai orar, de repente ele está orando, mas a fé dele não funciona para você. A sua fé é que funciona. E se você não tem fé nas suas orações, que não vai acontecer na sua vida, só se fulano de tal orar, você cancela a sua fé. Porque você está tirando a fé em Deus e está colocando no homem. Você tá falando para Deus, olha, eu só confio que vai acontecer alguma coisa na minha vida se a Leila orar por mim. Não. A partir da hora que você pensa dessa forma, você cancela o mover de Deus na sua vida. Porque você tem que entender, não, só vai acontecer se eu orar e se a Leila estiver intercedendo junto comigo. Eu creio nessa intercessão. Aí é diferente, vai fortalecer a sua fé. Mas não transferir, tá? O mover de Deus, né? Como se eu fosse responsável do mover de Deus na sua vida. Eu não sou, tá? Eu vejo pessoas aqui que até falam pra mim assim, olha, missionária, eu não tá acontecendo nada, olha, tipo, é como se estivesse me cobrando, tá? Elas me cobram assim, já tem 3 meses que eu pedi pra senhora orar pra eu aposentar, né? Eu preciso aposentar e ainda não aconteceu, eu não sei o que, e começa a falar. Aí eu penso, eu fico assim, me colocam na parede mesmo. Tipo assim, mas já tem 3 meses que a senhora tá orando, por que não aconteceu? Não aconteceu nada. Aí vem e mexe, tá vindo, aí vem e fala comigo, não está acontecendo. Eu fui lá e eu não me aposentei, eu não consegui me aposentar. Aí outras pessoas, olha, meu marido ainda não mudou, missionário, a senhora tá orando, mas ainda não aconteceu. Gente, vocês estão transferindo esse milagre só para mim, como se eu fosse fazer mover as águas na sua vida. Como se falasse assim, eu não vou orar, eu não vou buscar, vou jogar a bomba na mão dela, ela que olha. É como se vocês falassem assim, olha, eu vou entregar meu filho para Deus, eu não vou buscar mais, Eu já vi muita gente falar isso, missionário, já entreguei para Deus. Isso aí é como, só não termina a frase, né? Isso aí não tem mais jeito. Isso aí não adianta mais. Eu já entreguei para Deus. Você acha mesmo que Deus vai fazer alguma coisa em prol do seu filho, em prol do seu marido, em prol da sua aposentadoria? Porque eu até chego para a pessoa e falo assim, mas você já dizimou? O pouco que você tem, você está dizimando? Mas eu não posso dizimar, eu ganho muito pouquinho, não tem como, eu preciso aposentar primeiro, missionário. Aí você ensina aquela pessoa, né, andar pela fé, e ela não te obedece. Porque você fala assim, olha, Deus vai trabalhar assim. Se você der um passo para Jesus, Jesus vai dar 1000 passos para você. Se você for fiel no pouco, Jesus vai ser fiel no muito. Mas a pessoa não consegue compreender o que eu tô falando. Aí eu pergunto, você já tem ouvido pregação? Eu tava viajando, nossa, quando eu cheguei, eu nem levei celular, mas tinha tanta pregação sua, assim mesmo, tinha tanta pregação sua no meu celular, nossa, tomei até um susto. Quer dizer, aquele celular, aquele aparelho, é só para receber as minhas pregações e ficar parado ali. Ele não é um celular que essa pessoa leve na viagem, não, ele é como uma gaveta, né? Foi isso que eu entendi. Olha, meu celular ficou em casa, eu viajei, e meu celular ficou em casa. Quando eu cheguei em casa, eu tomei um susto que tinha muitas pregações. Aí eu pensei, meu Deus, como que essa pessoa vai receber? Como que Deus vai mover as águas ao favor dela? Se ela tem um celular só para receber as pregações e fica guardado dentro da gaveta. Né? Aquele celular
não vou levar para minha vida social, para as minhas viagens, não tem nada a ver. Aquilo é quando eu estiver em casa, tiver um tempo, eu vou lá, olho e vejo lá o que a missionária está entregando. Aí, a hora que eu tiver um tempo, eu vou ouvir. Né? Então é interessante que as pessoas chegam para mim, é como isso é sempre, tá? Isso é todo mês. Chega pra mim, ai, missionária, ainda meu marido não mudou. Meu marido ainda tá tão ignorante comigo. Ai, missionária, minha esposa não voltou pra casa. Ai, missionária, a porta de emprego ainda não abriu. Continuo orando que não abriu. Aí eu pergunto, mas o que você tá fazendo? Porque Deus fala, né? Vigiai e orai. Poxa, eu tô orando com maior fé. Eu estou, né, buscando 6 vezes ao dia pelas almas do WhatsApp, pelos ouvintes da pregação, pelas almas que estão no caderno de intercessão, que não estão no meu contato. Eu estou fazendo a minha parte. Poxa, eu fico triste, que eu falo assim, eu quero que as pessoas venham para mim e me dê testemunho que está acontecendo. Mas elas não estão me ajudando, porque elas não estão fazendo acontecer um milagre na vida dela. Né? E ainda cancela a fé que eu tenho nas minhas orações. Porque ela chega pra mim como se ela viesse, quisesse que eu prestasse conta. Por que não tá acontecendo? Eu fico numa situação difícil. Que eu falo, olha, não tá acontecendo, é porque eu te pedi pra você dizimar o pouco que você tem. Se você fizer exatamente essa receita, né, que eu te entreguei, se você fizer desse jeito que eu falei, vai acontecer, né? Mas a pessoa não. Aí muitas vezes eu falo, gente, sai desses grupos. Pessoas que têm 80 grupos no celular, né? Sai dos grupos. Para de contar a sua vida inteira para pessoas que você não conhece. Aí chega a pessoa, entra no seu privado, né? Começa a te dar conselho errado para largar seu marido, para largar sua esposa. E aí você pensa que vem do trono de Deus, porque se diz mulher de Deus, homem de Deus, destrói uma instituição familiar, né? Então esse é o problema. As pessoas estão dando ouvido, né, a pessoas que não têm nenhuma autoridade, né, espiritual na sua vida, né? Então transferir, vocês querem transferir a culpa para o profeta, como a mulher de Sunem. Ela chegou, ela estava transferindo a culpa. Claro, não acontece nada sem a permissão de Deus. Se ela perdeu esse filho, com certeza alguma coisa aconteceu, tá? Mas em momento nenhum Eliseu, né, julgou a situação, porque essa criança perdeu a vida. Muito pelo contrário, ele agiu pela fé, né? Então, o que eu tô falando aqui é as pessoas que querem transferir. Entreguei a missionária para fazer uma intercessão, fazer uma campanha. Aí, se a campanha não acontece, ela transfere a culpa para o profeta. Isso tem acontecido direto aqui comigo. As pessoas passam um áudio e falam, olha, mas eu tô pedindo para o senhor orar já tem tanto tempo, tem 3 meses só tá orando, não aconteceu. Gente, não é o profeta que tem culpa porque ele tá orando e não acontece, não. São vocês que não estão dando ouvido ao profeta. A culpa não é nossa. Isso me entristece muito. Tem pessoas que chegam a falar absurdos. Poxa, missionário, me inscrevi no seu canal, tenho ouvido a sua pregação e não sei o que. Poxa, mas eu não consigo casar. Eu quero tanto me casar e não consigo. Eu quero tanto essa porta de emprego e a porta de emprego não se abre. Eu quero que minha esposa volte para casa. Gente, eu não tenho culpa. Eu tô fazendo a minha parte. Eu tô andando pela fé, mas se vocês não tiverem essa fé e não estiverem andando comigo e realmente aplicando na vida de vocês o que está sendo pregado, não vai acontecer o que está falando na palavra. As palavras não vai funcionar para você. Eu canso de falar isso, não funcionam, tá? Porque não adianta. Eu preciso da sua fé para realmente acontecer um milagre. Eu preciso que vocês me deem ouvido. Se você fizer tudo direitinho, igual eu tô falando, com certeza você vai ver milagre. Vamos ler Hebreus, então? Vamos ler Hebreus 10:1. Olha só. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Tá? Então, é bem fácil de entender,
tá? Eu preciso de atitude de fé. Igual eu falei pro irmãozinho, olha, você quer aposentar, mas antes de Deus abrir, né, te abençoar para você fazer esses exames e você passar, né, nesses exames direitinho, você precisa dizimar, você precisa, o pouco que você ganha, você precisa ofertar, né? A outra irmãzinha, né, foi o que eu falei, olha, você quer casar, mas você tem que abandonar essa idolatria, matando essa pessoa e esquecer dos preceitos de Deus. Ah, eu quero missionária casar, eu quero que acontece um milagre, eu preciso consertar minha vida sentimental, mas para isso você precisa priorizar as coisas do reino, você precisa não idolatrar essa pessoa, amar Deus, né, mais do que o homem. Então muitas vezes isso não está acontecendo, não está colocando Deus. Então quando a pessoa vê que tá havendo um esfriamento na vida conjugal, ela entra em desespero e ela manda orar, manda fazer campanha e faz isso e faz aquilo. Não vai funcionar, porque muitas vezes Deus quer ver, né, como que você vai agir se esse marido ou se essa esposa tá saindo de casa, se você vai continuar buscando ou se sua vida paralisa junto, né, com o seu casamento. Então é isso que Deus está provando, né? Muitas vezes Deus permite para ver se você vai dar continuidade, tá? Então Deus nos desafia a tomarmos atitude como essa mulher de Sunem, porque você perde um filho, né? E se você não tiver fé ou qualquer outra situação da sua vida, o que acontece? Né? Deus vai te desafiar a você continuar buscando naquela situação, naquela circunstância. E você paralisa e ainda culpa o profeta de não ter acontecido do jeito que Deus falou. Aí, né, com certeza, né, Deus vai olhar para você e vai falar, não, ela tá se baseando na fé de outra pessoa. Tanto que essa mulher, ela interrompe a fé de Eliseu, ela atrapalha a fé de Eliseu, né, de funcionar. Então nós podemos atrapalhar, né, com certeza. Só de você pensar, poxa, eu pedi a missionária para orar, não aconteceu nada, e essa mulher não tem comunhão com Deus. Você já interrompeu, porque você já está julgando um homem ou uma mulher de Deus, porque não está acontecendo na sua vida. Acontece tantos testemunhos bons aqui, mas nem para todo mundo acontece, porque aquela pessoa, ela tem fé no profeta, ela não tem fé em Deus. Né? Aí as coisas são, com certeza, ficam paralisadas no mundo espiritual. Tá? Então é muito importante a gente entender isso, tá? E não criticar, né, as pessoas dizendo, né, que as coisas estão mal, falando que tá mal, que a culpa é do profeta, a culpa é do pastor, a culpa é do ministério. Não faça isso, tá? Não ouça a voz também de pessoas derrotadas, né, que insiste em te desanimar, as pessoas que contam a sua vida inteira dentro de grupo e você vive todo o tempo desanimado e depois vem para mim mostrando um monte de coisa. Ah, missionário, olha o que falaram no grupo. Olha, mandaram para mim, para eu largar meu marido, para eu abandonar, para desistir, que não sei o que. Aí, gente, meu Deus, eu tenho que começar toda aquela construção de novo. Então, geralmente eu falo, gente, eu não vou ler essas baboseiras que vocês me mandam, né? Vocês conversam comigo, Deus me usa para animar e fortalecer a fé de vocês. Aí vocês vão jogar no grupo toda a vida de vocês. Aí vem um monte de gente palpitando. Aí vocês vêm pra mim, olha o que falaram, missionária, olha o que me mandaram fazer. Aí o que eu posso fazer? Você vai ter fé em quem? Se você não tiver fé na palavra, não adianta, tá? Aí aquele negócio, Jesus fala que ele é água viva, que lava, que transforma, mas se você não tiver essa ligação com Deus, não vai haver uma limpeza espiritual. Você vai ficar sem direção, né? Você vai atirar para tudo que é lado, você vai confiar em tudo que é palavra, em tudo que é conselho, tá? Então a gente tem que olhar para o tamanho do nosso Deus, né? Ele é quem faz milagre, tá? Não olhar para os problemas, não olhar para situações de pessoas que não conhecem a Deus, fica palpitando na vida dos outros, só tá ali para isso, para dar palpite na vida dos outros, né? Colocar fé, né, na sua ação, tá? Isso é muito importante, você colocar a sua fé em ação, em atitude. Você fala, não, eu tenho fé, então eu vou ter atitude de fé, eu vou ter uma ação de fé, né? Aí sim, você vai se surpreender com o resultado.
Porque você está tendo fé e está tendo atitude, vai estar tendo uma ação, né, movida, né? A sua fé vai mover você ter uma ação, uma atitude de fé. Aí Deus vai trabalhar, tá? Então é muito importante vocês pensarem isso, tá? Crer, tá? Que Deus responde sim. Sempre que alguém perguntar se tá tudo bem, tá tudo bem. Quer pedir oração? Fala, irmão, ora por mim. Ah, mas em que situação que você quer que eu ore? Não, só ore, irmã. Só ore. Pede ao Senhor para entrar com providência na minha casa, na minha vida. Mas não conte sua vida. Porque é assim que tem que ser. Não conte a sua vida. Quer oração? Peça oração. Se a pessoa falar assim, mas o que está acontecendo? Não, tá tudo bem, mas eu quero oração para continuar caminhando. Eu quero que ore para me ajudar, né? Não cair em tentação. Ore por mim. Não precisa você contar. Se a pessoa ela tá no espírito mesmo, ela vai orar, tá? E ela não vai fazer pergunta indevida, ela não vai querer saber da sua vida particular, tá? Isso é muito importante você ter essa sabedoria, tá? É engraçado, Jó, acho que é lá no capítulo 10. É tão bonita essa oração, eu vou lá. Quer ver? Que ele desabafa com o Senhor. Quer ver? Vamos lá. Ele fala aqui, ó, estou cansado de viver. Vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Olha que bonito. Jó, ele desabafa com quem? Com Deus. Ele teve um monte de amigo induzindo ele fazer contrário, falando que ele estava cheio de pecado e não sei o que, né? No princípio eles até se comoveram, mas depois eles começaram a falar para Jó, você tá assim porque você pecou contra Deus. Então é muito fácil julgar. Eliseu não fez isso com a mulher de Sunem. Chegou para ela e falou, você perdeu o seu filho? Porque eu não tenho nada com isso não é por minha culpa que você perdeu o seu filho. Você perdeu o seu filho porque você estava idolatrando o seu filho. Você perdeu o seu filho porque você, né? Ele não falou nada disso. Ele não falou. Muito pelo contrário. Ele manda, né, Geazi levar o bastão dele e colocar sobre a criança. E ela não falou, não quero que ninguém vá não, quero que você vá. Ainda atrapalha a fé do Eliseu. Aí Eliseu falou, eu tenho que ir mesmo, porque aí agora ela já botou fé em mim. Ela já tá, eu tenho que estar lá. Então, é isso que eu tô te falando, mas ela estava com fé, porque foi Eliseu que deu a profecia para ela e a profecia se cumpriu. Então, ela não pensa, porque Deus não tá olhando o seu pecado. Você perdeu o seu filho porque você está em pecado. Não. Seu filho adoeceu porque você está em pecado. Não. Deus vai restaurar, independente de qualquer coisa, tá? Mas se não restaurar, você pode ter certeza que você tem que continuar caminhando no Senhor, continuar orando, continuar glorificando a Deus. Porque o seu filho estava emprestado, Deus te deu. Se Deus levou, glorificado seja Deus. Foi assim que Jó falou, né? Deus sabe de todas as coisas, então nós temos que glorificar Deus. Jó perdeu 10 filhos e continuou. Deus deu, Deus tomou, glorificado, né? Seja Deus. Mas eu tô falando em termos de desabafo, para vocês não confiarem e desabafar a vida de vocês com qualquer um, né? Então, tanto que ele fala aqui, quer ver? Eu acho que é no versículo 2, ó Deus, não me condenes, dize-me de que me acusas, tu mesmo me criaste, como então podes ter prazer em me maltratar e desprezar e em aprovar os planos dos maus? Então ele está desabafando com quem? Com Deus. Né? Por acaso tem olhos como nós? Será que vês as coisas como nós vemos? Por acaso a tua vida é tão curta como a nossa? Até isso ele falou. Ele pergunta para Deus, poxa vida, a gente tem tão pouco tempo. Será que a sua vida é tão curta quanto a nossa? Por que eu estou sofrendo tanto? Será que vives tão pouco quanto os seres humanos? Então, por que procura saber de todos os meus pecados? Olha que interessante. Tipo assim, por que, Senhor, que eu tô passando por isso? Por que te informas das maldades que cometi? Tipo assim, poxa, eu devo ter cometido sim, igual meus amigos estão me condenando, mas será que o Senhor está se preocupando com isso? Não é melhor só se preocupar em me moldar, em fazer com que eu me arrependa? Então ele começava a entender, ele desabafava com Deus. Ela fala, pois sabes que não sou culpado e que ninguém pode me salvar das suas mãos, Então ele falou, mas eu não fiz nada, né? Eu não tô vendo alguma coisa tão séria para passar por tudo isso, né? Perder os filhos, perder a prosperidade que ele tinha, né? Perder a saúde. Então é muito importante, gente, vocês não
desabafarem com qualquer um. Isso também é muito bom, essa passagem que eu li. Tá? E não culpar o profeta pelas coisas ruins, ou porque você não está chegando, né, aonde aquele profeta falou. Porque você tem que ouvir o que o profeta está recomendando, né? Não é só uma questão de oração. A oração precisa de uma ação, né? Toda ação tem uma reação. Você precisa de uma atitude de fé. Eu peço a vocês, ouçam a pregação e façam o que está sendo recomendado aqui, para que as coisas aconteçam. Ouvir é muito bom, tá? Mas aplicar o que está ouvindo é muito melhor, tá? Então, é muito importante, tá? Vocês não deixarem entrar essa tristeza, né? Desfalecer na fé, né? Culpando muitas vezes a oração de um homem ou de uma mulher ungida, falando que não tá funcionando. Não é que não está. Muitas vezes a oração ela sempre vai funcionar, tá? Eu vou estar fazendo a oração aqui. É claro, vou pedir em prol do que você quer, mas vai ser feita à vontade do Senhor, tá? E se você não estiver pronta para receber, com certeza primeiro vai ser lapidada a sua fé, para que você esteja em condições de receber a promessa. Então não é assim. Se você não passa por uma prova, você não é aprovado por Deus, você não está esperando com paciência, né? Não está tendo essa esperança, né? Então não adianta. Se não sabe esperar com paciência, você não tá esperando no Senhor. Você está esperando no homem, você está esperando, né, qualquer outra coisa, mas você não está esperando no Senhor. Tá? Então vamos ler mais um pouquinho aqui, ó. Vamos ver aqui 2 Coríntios 4:8, que fala assim, ó. Peraí. Olha, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Então não entre em desespero, tá? Não entre. Confie em Deus, tá? Ele fala que todos os lados nós somos pressionados, mas faça igual a mulher de Sunem, não entre em desespero, tá? Ela ficou com certeza perplexa com a situação, mas ela não entrou em desespero, tá? Ela buscou realmente a pessoa certa, que não a acusou, que não a julgou, né? Igual as pessoas que muitas vezes você conta a sua vida inteira, vai ficar te julgando. Aí você vai falar, não tem jeito mesmo não, eu sou assim, eu não vou conseguir. Então faça igual Jó, desabafe com Deus. Olha Salmos 42:11, ó. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, não entre em desespero. Manda-se alegrar no Senhor, né? Lá em Filipenses 4:4, manda a gente se alegrar no Senhor, independente da sua circunstância, né? Tem um versículo também que eu acho interessante a gente terminar com ele aqui, quer ver? Esse versículo é muito importante, que é Salmo, lá em Salmos, né? É o versículo 8 e 9, é o capítulo 118, que eu já li isso, mas eu vou ler de novo, ó. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, não confie, né? E Salmos também, lá no capítulo 60, 11, Salmo 60, versículo 11, ó, dai-nos auxílio na angústia, porque vão é o socorro do homem. Você vê aqui duas passagenzinhas, né, uns versículos tão pequenininhos, que ele pode, né, acabar com a sua angústia, seu medo, seu desespero, porque esse desespero vai atrapalhar o trabalhar de Deus. Eu vejo pessoas chegando aqui desesperadas, eu fico, meu Deus, eu não posso entrar em desespero com essa pessoa, eu tenho que acalmar, né? Então, Deus deixa bem claro, você vê, auxílio na angústia, ele vai te dar auxílio na angústia, né? Porque vão é o socorro do homem, é o conselho do homem. Então, gente, a única coisa que eu quero que vocês entendam é isso, tá? O semear, se vocês querem colher bênção, né? Busque semear bênção, tá? Se vocês querem ser consolados, tem uma passagem que eu não li, mas eu acho interessante, eu vou até comentar aqui, que é o Sermão do Monte, que Deus fala assim, bem-aventurados são os que choram, porque esses serão consolados. Quando você lê isso, você entende o quê? Você entende que Deus é quem vai te consolar. Porque se você chora
para todo mundo e se desespera com todo mundo. Eu vou falar minha vida inteira nos grupos de oração. Eu vou falar minha vida inteira na igreja. Eu vou contar minha vida pro pastor, para todo mundo. Pros vizinhos. Você quer o quê? Você quer um consolo de quem? Do homem. Então, como Deus pode entrar, né, nessa batalha para te consolar? Até mesmo a palavra que eu entregar para você não vai ter um consolo, porque você já foi consolada por outra pessoa, por uma pessoa que muitas vezes nem tem o Espírito Santo de Deus. Então você já se sente amada ali, então como é que Deus vai te consolar? Por isso que ele fala, bem-aventurados que choram. Ele não é que ele quer te ver chorando, de forma nenhuma, mas ele quer a hora que você ficar triste, a hora que você, né, se sentir sozinha, você desabafar com ele, igual o Jó fez lá, né? Você falar, não, eu vou desabafar com Deus, aí você vai ser consolado por quem? Por Deus. Agora você não, você tá fazendo tudo errado. Então, gente, não se deixe enganar, tá? Tem uma passagem lá em Gálatas 6:7 que fala, né, que a gente acredita erradamente, né, que seja possível muitas vezes a gente semear uma coisa e colher outra, né? A gente sabe disso, lá em Gálatas 6:7 fala, né, pra gente não se deixar enganar, né? Assim mesmo começa o texto, não se deixe enganar, tá? Então, o que fala? Que se a gente acreditar, né, que você semeia uma coisa, você, né, na angústia você busca o homem para te consolar, tá? Então você tá querendo o carinho, querendo ser amada por quem? Pelo homem, né? Então agora você vai receber o consolo do homem. Mas se você desabafa com Deus, você vai receber o consolo de Deus. Então tudo que você semeia, você vai receber, né? Então aqui o fato, na verdade o fato é que a gente colhe o que a gente planta, tá? Se você planta desespero, com certeza você vai receber desespero, né? Tem até uma poesia que é interessante, né? Que fala, eu acho que é uma poesia que fala assim: quem planta flores colhe o que? Perfume, né? Quem semeia trigo colhe o que? Pão, né? Quem planta amor colhe amizade. Quem semeia alegria, colhe felicidade. Quem planta vida, colhe milagres. Então existe, eu não sei nem se é uma poesia, né, que eu lembro mais ou menos que fala isso. Quem semeia verdade, colhe confiança. Quem semeia fé, colhe o quê? Certeza, né? Quem semeia carinho, colhe gratidão. Então, no entanto, gente, você tem que entender que se você semear tristeza, lamúria, desespero para qualquer pessoa, você vai colher o quê? Amargura, discórdia, solidão. As pessoas vão torcer a palavra de Deus. É igual aquela palavra, quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem um ditadozinho assim? Então é isso que a gente tem que ter cuidado, tá? Plantar, né, amizade, mas saber que realmente aquela pessoa vem do trono de Deus, são pessoas mesmo sérias, que vão ser usadas por Deus para te aconselhar, né, que realmente, né, você tá vendo que aquilo ali é pessoas que não vão te julgar, ou também não vão te defender, porque a gente quando tá numa situação para aconselhar, por isso que nós precisamos muita sabedoria. Igual uma irmãzinha falou assim, mas o meu marido isso. Eu falei, gente, eu não vou julgar o seu marido. Para eu saber, eu preciso ouvir a versão do seu marido e a sua versão. Então é importante a gente saber dos dois lados. Como eu vou aconselhar e falar mal dessa pessoa, igual muitos fazem, fala, não, eu defender, nossa, tem que separar mesmo, que você é muito novinha, não sei o quê. Gente, você nem conhece a versão do marido. Você não sabe o que aconteceu para que esse marido saísse de casa ou para que esse marido adulterasse. Você não sabe. Por isso que eu tô te falando. Quem planta injustiça, colhe o que? Abandono. Muitas vezes a pessoa foi injusta. De repente a pessoa traiu primeiro o casal e agora entrou uma pombagira na vida daquele marido, daquela mulher, né? Então não se deixe enganar.
Então a gente tem que ser consciente antes de dar uma direção, antes de aconselhar. Cuidado, aconselhar os outros em grupo, aconselhar alguém na igreja. Busque ouvir as duas partes, não vai julgando pelo que aquela pessoa falou. Ah, mas tadinho, ele falou isso, fiquei com pena. Ah, eu falei, não julgue, porque você não conhece a esposa da pessoa, né? Você não sabe o que ela tá sofrendo para hoje ele tá sofrendo isso. Você não sabe o que aquela mulher fez, se ela adulterou primeiro. Então aí a pessoa começa a julgar e começa a dar conselho errado. Eu acho isso aí muito sério. Então vamos escolher bem essas sementes, tá? Antes de sair semeando palavra de discórdia, palavra que destrói, tá? Então a gente tem que saber o que a gente espalha pelo mundo, tá? Semear sempre palavras, tá? Que fazem com que essa pessoa se sinta, né, alimentado dentro da palavra. Essa é a verdadeira semente, essa é a verdadeira palavra, né? Fazer com que essa pessoa se sinta alimentada pela palavra de Deus, não pelo que você acha, tá? Então isso é muito importante, tá? Eu acho interessante, né, que Deus fala, até tem uma passagem que fala, né, que Paulo falava, né, que Deus, ele semeia, né, outro, né, água aquela semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Deus fala assim, né? Tem um versículo que fala, agora eu nem tô me recordando onde que ele tá, mas fala, então você vê, que você semeia, mas cuidado com a palavra que você tá semeando, tá? Se for a semente da fé, se for a palavra de Deus, se não houver julgamento precipitado, quem vai aguar é Deus e quem vai dar crescimento é Deus, não é você. Então, nessa tarefa de fazer crescer é que é o perigoso. A pessoa lá quer ir até o fim, enfiar na cabeça dela aquela verdade ali, é aquilo que a pessoa tem que fazer, é o pensamento dela, então tem que ter muito cuidado, tá? A nossa maior responsabilidade hoje é semear a palavra de Deus, tá? Nós fomos chamados para anunciar a palavra. Então, é muito importante você falar, né, com razão da fé. Você falar com relação à fé, à esperança, tá? Essa palavra, sim, que vai ser o nosso descanso, tá? Que vai incentivar a pessoa a andar nesse caminho, tá? Agora, não vem com esse negócio, porque não existe melhor semente do que a palavra de Deus. Não existe. Não adianta você achar. Você pode ser psicólogo formado, terapeuta formado, você pode ser o que você quiser. Você pode ler quantos livros de autoajuda você quiser, mas você não tem como aconselhar se não for dentro da palavra de Deus, né? Uma família, uma esposa que está sendo traída, ou um marido que está sendo traído. Principalmente eu falo com família, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a instituição familiar. E não seja, gente, usado pelo diabo. Não dê conselho do coração de vocês. Eu tô com muita pena, essa pessoa está sendo... Não faça isso, tá? Porque isso já tem um monte por aí, né? Muitas vezes até para dar em cima da viúva, ou dar em cima da esposa que está sendo traída, ou do esposo que está sendo traído. O que mais existe é esse tipo de desabafo, tá? Até dentro da igreja existe isso. Isso é horrível, porque é o diabo que está atrás desses conselhos, tá? Que você vai lá, acaricia, consola tanto que acaba tirando o esposo muitas vezes daquela mulher, acaba tirando a esposa daquele homem. A igreja tá perigosa. Tem pessoas se prostituindo por causa desse tipo de desabafo. Cuidado, mulheres de Deus, com quem vocês desabafam. Porque a maioria das pessoas que vão te aconselhar não é Deus, é o diabo. Vai entrar no seu privado, aí vai ser o seu amiguinho, né? Vai dando conselho, palavrinhas que acariciam seu coração, que te envolve. Ai, como ele é bonzinho, como ele me ama, como ele quer meu bem, com palavrinha de Deus, e que isso não vem do trono de Deus. Aí você vai ver. Aí daqui a pouco você está sendo consolada por um homem, né? Um homem que, na verdade, não vem de Deus aquele conselho, tá? Daqui a pouco você está se deitando com esse homem, se deitando com essa mulher, porque ela foi tão sua amiga, né? Te envolveu com tantas palavras doces, e aí você vê que você está fora da presença de Deus, porque você não está buscando essa ajuda em Deus, na palavra. Você está buscando em homens e mulheres que muitas vezes nem de Deus são. Então, cuidado. Muito cuidado, tá? Semeie do modo que você pode realmente agradecer a Deus pela colheita.
tá? Muito cuidado com isso. Deus fala lá em Salmo 51, 10 e 13, fala assim, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ó, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então a gente tem que orar nesse sentido, pedir a Deus para criar, tá, em você um coração puro, tá? Porque muitas vezes você até começa, né, aconselhando puramente, sem nenhuma intenção, mas aí vai se tornando uma amizade tão grande com uma pessoa que não é sua esposa ou que não é seu esposo, e aí você acaba fazendo o que é errado. Por isso que ele fala: ensina os teus caminhos aos transgressores, para que ele, vou ler até de novo, ó: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Então, todo o tempo o conselho tem que ser para a palavra. Você direcionar a pessoa, os pecadores, para ouvir a palavra. Muitas vezes a pessoa vem: ai, o que você acha disso? Ai, o que você acha daquilo? Ó, eu vou contar minha vida para você, depois você me dá seu conselho. Eu falo: olha, meu conselho está dentro da pregação. Você quer um conselho? A hora que Deus está me tomando mesmo é a hora que eu estou pregando. Esse é o melhor conselho que você pode ter. Tudo que eu tenho para falar com vocês está dentro da pregação. Tem pessoas que falam assim: o que quer dizer ajuda espiritual? Quando eu boto lá no status, ajuda espiritual. Ajuda espiritual é a entrega da pregação. Olha aqui, tem muito tempo que eu estou falando aqui. Se você não ouvir, como é que você vai ser ajudado espiritualmente? Então essa é a maior ajuda que eu posso te dar, é ouvir pregação. Então, amém, gente. Olha, eu até já tô falando demais, que já tem 1h10 aí, tá? Eu quero muito que vocês entendam. Eu estou aqui para ajudar, para orar pela vida de vocês. Deus sabe que eu tenho feito, tá? Mas eu quero que vocês tenham essa visão de Deus, tá? Para que haja uma reviravolta na vida de vocês. É necessário, vocês creem, mas essa fé que vocês falam, que vocês têm, né? Deus tem que ver em atitude, em ação de fé, tá? Isso é muito importante, tá bom? Eu teria outros versículos aqui para ler, mas acho que nem vai dar tempo, que já passou muito, tá? Eu quero muito que vocês entendam. Eu nem falei, né? Você vê, Davi teve tantos desesperos, eu nem cheguei a falar de Davi. Davi seria um bom exemplo, né? Se vocês leem lá do Salmo 63, né? Samuel também 15, foi um momento na vida de Davi, tá? Que ele estava cercado de conflito, né? Com relação à família, conflitos no relacionamento, né? Estava sendo perseguido por Saul, né? Teve envolvimento, né? Olha só, adultério, né? Com Betseba, lá em 2 Samuel 11, do 1 em diante, lá você vai ver. Ele estava vivendo os piores momentos da vida dele, tá? Ele foi repreendido severamente pelo profeta Natan, né? Lá em 2 Samuel também, você vai ver isso. Então, você vê coisas, até abusos, né? Você vê que teve um filho dele que havia abusado da própria irmã. Olha que coisa séria. Quanto conflito, meu Deus, na família de Davi, né? Absalão, né, que matou o próprio irmão. Foi tanto absurdo, tanta desgraça que aconteceu na vida de Davi, né? Você vê, por causa de um abuso, né? De um irmão, né? Que abusou da própria irmã. Né? Você vê que coisa séria dentro de uma família. O que mais ele tinha era motivo, tá? Para desabafar e pedir conselho para outras pessoas, né? E interessante que eu fico pensando, se você olhar, se você ler, né, depois vocês lerem 2 Samuel, vocês vão ver bastante conflito na vida de Davi, né? Aí você vê, Absalão, ele matou o irmão por quê? Porque ele abusou da própria irmã, da meia irmã dele, né? Lá em Samuel, 2 Samuel 13 em diante, você vai ver que, olha só, um irmão mata o outro irmão porque abusa da minha irmã. Um dos irmãos abusou da minha irmã. Olha, você imagina isso tudo dentro da tua família, né? Nesse momento, o que acontece? Absalão persegue Davi para tomar o trono de Davi,
né? Lá em Samuel 15 em diante. Então você vai percebendo quantas coisas, né, que aconteceu com Davi. Então você vê, foi um declínio, uma desgraça familiar, né? E começou quando? Olha só, começou no adultério com Betseba. Você vê que entrou um demônio por causa do pecado de Davi. Por isso que eu tô enfatizando esse negócio é, adultério, gente, porque essas conversinhas que vocês têm muito em grupos com pessoas que vocês não conhecem, muitas vezes homens que se dizem santo, cuidado. E eu falo homens também, tá? Com mulheres santas, muito cuidado, tá? E aí entra no privado, aí se torna amigo espiritual. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Toda a desgraça da família de Davi, todo o declínio familiar começou no adultério com Betseba. Tá? Se você lê Salmo, você vai ver. Ou melhor, se você lê Samuel, você vai ver. Agora, em Salmo, você começa a ver o desabafo, tá? Ele começou uma oração, né? No meio da fuga lá, ele começou no medo, nas incertezas dele. O que acontece? Davi foge a pé, né, para o deserto, ele fica sozinho, e nesse momento de solidão, ele faz a oração, né? Como se fosse um desabafo com Deus. Então é isso, acho que é Salmo 63. Que eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que é Salmo 63. Eu não vou lá porque já tô muito atrasada. Eu só quero que vocês entendam que vocês querem desabafar, desabafem com Deus. Não deixe esse demônio, tá, destruir a vida de vocês. Cuidado com as amizades espirituais. Amizade de homem, que se diz espiritual, é com homem, gente. Homem com homem. Mulher com mulher. Tá? E mesmo assim, não conte a sua vida. Quer pedir? Fala assim, ore, irmã, por mim. Não conte a sua vida, tá? Então, se dedica à oração, né, a Deus. Isso é muito importante, tá? Se dedique. Deus, lá em Tiago 4:8 fala, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Ó, limpe as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai, olha só, os corações, tá? Então, você busca a Deus. Lá em Salmo 63:1 fala, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Olha só, aquele Salmo que eu falei, 63:1, tá até aqui. Eu tô lendo ele aqui agora. Você vê. Então, continue lendo o desabafo dele com Deus. Mas foi por causa de quê? Por causa de uma prostituição, por causa de um adultério. Então, tem muitas partes que Deus fala. Lá em Jeremias 33:3 fala, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Tá? Gente, olha, chega porque tá muito grande a pregação. Amém, Deus abençoe, até semana que vem, se Deus quiser. Quem tá ouvindo essa pregação, vai no canal leilalima.com, tá? Se quiser ouvir as pregações anteriores. Amém? Deus abençoe, até semana que vem, se Deus assim permitir. Beijo.